Glória a Deus, aleluia. Eu quero cumprimentar a amada igreja na doce e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém. Estamos mais uma vez reunidos na casa do Senhor para nós dar a Ele a honra que Ele merece, a adoração que é para Ele. Que nesta noite o seu coração se volta para o Senhor. Que nessa noite a sua mente, o que você vem buscar nessa noite, seja voltado para Ele, o dono da nossa vida nessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmos 29. É um salmo de Davi que nos exorta a louvar a majestade de Deus, que nos ensina, que nos convida, na verdade, a nós estarmos falando com o Senhor. Salmos 29, você aí na sua casa também, eu quero cumprimentar com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa paz possa invadir, inundar seu lar, sua casa, sua família, aqueles que nesta noite estão precisando experimentar essa paz que o mundo não tem, mas que só encontramos em Jesus Cristo e na sua palavra. Que você também possa abrir a palavra do Senhor nos Salmos 29, que nos diz assim nessa noite: tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra o cedro do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor supera as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assenta sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Essa paz que televisão não tem para dar. Essa paz que um bom salário não pode nos dar. Essa paz que o mundo aí fora não tem para nos oferecer. Mas que, segundo o que nós acabamos de ler nesta noite, o salmista nos orienta. Aqui é uma orientação do salmista fazendo reverência ao Criador, ao Eterno, ao grande eu sou da nossa vida. Que nos ensina, que nos faz ver que tudo que desejamos, que tudo que almejamos, que tudo que presenciamos, que tudo que vivemos, está sobre esse poder estrondoso, está nas mãos desse grandioso que tudo pode, que tudo faz, que tudo tem, que tudo tem para nos oferecer e para nos dar. Eu não sei qual o seu coração nessa noite que aqui está. Eu não sei o coração das famílias que estão do outro lado a nos ouvir nesta noite como está. Se está em aflição, se está em angústia, se está em procura de uma resposta. Eu quero te oferecer nessa noite essa paz que o mundo não tem. Que você possa encontrar em Jesus Cristo. Que você possa encontrar lendo, conhecendo esses caminhos, o qual, naquele grande dia que nós vamos encontrar com o Senhor, que será maravilhoso, que será extraordinário o nosso encontro com o Senhor. Que eu te ofereço essa paz nessa noite. Jesus Cristo, você aceita? Vamos fazer oração nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor pela semana que passou, pela semana que está iniciando, pelos seus projetos. Talvez eu não sei o que você está pedindo para o Senhor. Talvez seja uma porta de emprego, a resposta de emprego essa semana. Talvez seja uma resposta de uma prova que você fez, está esperando
resultado. Talvez você está confiando nesse Deus, para que esse Deus te cure. Talvez seja uma resposta positiva de um exame, eu não sei. Mas eu sei que esse Deus, essa noite, que nos ensina a tributar a Ele a glória devida, a honra devida, Ele está aqui pronto para te ouvir. Ele está pronto nessa noite para te socorrer. Porque o socorro só vem dEle. Ó Pai, grandioso Senhor e eterno Pai. Nesta hora, Senhor, diante de Ti, Senhor, mais uma vez, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, pelas semanas que o Senhor nos deste, Pai. Ó Deus maravilhosa, Senhor, sem nenhum transtorno, Pai, saudável. Uma semana que o Senhor cuidou de nós de uma forma estrondosa e maravilhosa. Uma semana que o Senhor fez grandes coisas, meu Pai, impossíveis até aos nossos olhos, mas o Senhor realizou o desejo do nosso coração. E nesta noite, meu Pai, nós queremos nessa noite tributar ao Senhor a honra devida. Nós queremos nos prostrar diante do Senhor. Ó Deus, não com nossa vida, mas com o nosso ser, com o nosso coração, com a nossa adoração, com a nossa oração nesta noite, que chegue diante do Senhor, meu Pai, que o Senhor alcança, meu Pai, essa família, que o Senhor alcança, meu Pai, cada lar aqui representado nesta noite, que as tuas mãos grandiosas, que o Senhor possa tocar nesta hora, que o Senhor, aqueles, meu Pai, que estão precisando, Senhor, de uma resposta de cura, que estão precisando ser sarado, curado, ó Deus, no hospital do Covid, que o Senhor estenda as tuas mãos, que o Senhor dê essa paz, que eles possam encontrar em Ti, meu Pai, a paz, Senhor, que nós não temos, que o mundo não tem para nos dar, mas que nós possamos encontrar verdadeiramente, meu Pai, essa paz no íntimo da nossa alma. Que nesta noite, Senhor, recebe os nossos louvores, recebe as nossas orações, recebe tudo que nós vamos apresentar ao Senhor nesta noite. Alcança as famílias, alcança os lares, porque, Senhor, é o culto da família nesta noite. E com a tua bondade, com a tua generosidade, com o teu excelso amor, ó Deus, toma nas tuas mãos, meu Pai. Nós oramos, nós te pedimos, te agradecemos nesta noite pelo privilégio, pela oportunidade de nós chegarmos até aqui, Senhor, com o nosso coração de adoração. Recebe a nossa vida, recebe a nossa adoração nessa noite. É o que nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu já quero passar para o Ministério de Louvor, que vai dar continuidade, e você recebe nesta noite todo esse louvor para a glória do teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. É isso, vamos ficar de pé, o pessoal que está aqui no templo. E você que está em casa, vem louvar juntamente conosco. Amém? Aleluia.
Meu próprio lar.
Aleluias, que nós possamos ser transformados, que nós possamos ser alcançados por essa graça infinita, por essa graça maravilhosa nesta noite. Sem mais perda de tempo, eu gostaria que nessa noite nós fizéssemos mais uma oração pelas pessoas que estão viajando, pelos irmãos, pela Madalena, do Joabe, que o Benjamin está para chegar, que já está em alerta, já deu sinais, que nós fazemos essa oração. E algum amigo, algum parente que está nessa noite aí no seu coração, que você sabe que está precisando, né, de oração. Nós temos essa oportunidade nesta noite, de como igreja, de como família, de como irmãos, que nós somos um povo, aleluias, não egoísta, não egocêntricos, só para nós mesmos, mas que nós devemos partilhar, de nos dividirmos. Vamos colocar de pé, vamos fazer essa oração, apresentar os irmãos que estão em férias, pastor Oséias e família, a irmã Marina, o irmão Valdeci, a irmã Madalena, Joabe, família, e algum outro parente seu aí, algum amigo seu que precisa de oração, o qual chegou até a gente, algumas pessoas que estão nesse momento no hospital, precisando de oração. Vamos fazer oração nessa noite. Eu vou chamar o irmão Alisson para que fizesse essa oração. Apresente a Deus, e Deus tem o poder para fazer, que Deus prepara a sala de cirurgia, a maternidade para a Madalena, que o Benjamin venha com saúde, e que a família tenha tranquilidade, e que nenhum mal seja causado. Já, irmão Alisson, nessa noite. Obrigado, moça. Irmãos, vocês lembram quando Jesus foi ao encontro das irmãs de Lázaro? Capítulo 4 ou 6, pastor Zé, lá de João. E Jesus, irmão, ele ficou no lugar, né, onde ele estava. E Lázaro acabou morrendo. E ali nós entendemos que Jesus queria ressuscitar a Lázaro, queria curar. Ele queria ressuscitar, fazer um milagre maior. Então, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos essa noite, porque o Senhor se faz presente, porque está dentro de nós, dentro da igreja. Nós queremos orar, pedindo a tua graça e misericórdia, rogando ao Senhor. Porque quem é o homem, Senhor, para pedir algo a ti? Nós rogamos e imploramos a ti. Que o Senhor venha, ó Deus, proteger aos irmãos que estão viajando, o nosso pastor Oséias, sua família, guardar, Senhor, de todo mal. Guardar, Senhor, de todo laço do inimigo, Senhor. Que o Senhor possa ali fortalecê-los com a tua graça, Senhor, nesse momento de descanso, para voltarem revigorados. Que o Senhor possa visitar nesse momento também os irmãos que estão enfermos, os hospitais,
unidades de saúde, ou até mesmo em casa, Senhor. Muita gente, muitos irmãos, muitas pessoas em casa, acamadas. Que o Senhor tenha misericórdia, possa conceder o alívio, a cura, Senhor, a restauração total da saúde, assim como o Senhor curou a sogra de Pedro. Nós rogamos, Senhor, a Ti, a Tua misericórdia sobre os irmãos, em nome de Jesus. Já passar, pastor Zé Dias vai nos trazer a mensagem e a graça e a paz do Senhor Jesus para os irmãos. Graças a paz. Amém. E o vídeo aí, irmão? Você está cortando minha cabeça também? Tá cortando, peraí. Tá cortando. Graças a paz, queridos. Amém. É uma satisfação estarmos aqui nessa noite. Hoje, quem vai ministrar para a gente é um outro vaso. Eu queria só fazer uma leitura com os irmãos da nossa confissão de fé. Está lá na página de número 40, que fala sobre a adoração. Opa! Amém? Aos queridos que nos assistem de casa, hoje nós não conseguimos entrar pela página da igreja, entramos pela página do pastor Oséias, tá? Aí depois vai repassar lá no... O link. Eu pedi para a Juninha repassar no grupo da igreja. Já está no grupo. Isso, e posteriormente vai estar na nossa página no YouTube, tá bom? A nossa confissão de fé Batista de 1689, na página 40, no capítulo 12, falando sobre a adoração. Diz assim: a todos quantos são justificados em seu único Filho, Jesus Cristo, e por causa dele, Deus é servido de fazer participantes da graça da adoção. Por esta graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam da liberdade e privilégios de filhos de Deus. Recebem sobre si o nome de Deus, recebem o espírito de adoção, têm acesso ao trono da graça com confiança, são habilitados a chamar Abba Pai, são tratados com compaixão, são protegidos, providos e por ele corrigidos como por um pai. Porém jamais serão lançados fora, pois estão selados para o dia da redenção e herdam as promessas na qualidade de herdeiros da salvação eterna. Amém? Esse capítulo ele fala, esse é o capítulo da nossa confissão de fé. Nós estamos fazendo a leitura da nossa confissão de fé, né? Nós estávamos estudando na nossa escola bíblica dominical e nós acabamos tendo que dar uma parada por conta da pandemia, né? Nós ficamos praticamente 2 anos parados. Qual capítulo Qual o capítulo da confissão que você está lendo? Não, é esse que eu estou lendo agora? É o capítulo 12, na página de número 40. 12, ok. 12 e 40. Nós tivemos que parar na nossa EBD, mas nós vamos voltar. E hoje eu fiquei sabendo que nós vamos falar sobre a importância da confissão de fé. Isso mesmo, irmão? Isso. A importância da confissão de fé. O que vem a ser a confissão de fé? No nosso caso, que somos batistas, ela vem reger, ela vem direcionar, vem explicar e vem alicerçar, com base nas Escrituras, aquilo que nós cremos, por que cremos e como cremos. Isso. Amém? Eu li para vocês o texto aqui, mas na nossa confissão de fé, durante cada frase dessas aqui, para o querido que está nos assistindo de casa, que ainda não tem acesso, se você precisar da confissão de fé batista, só entrar em contato com o pastor Oséias ou comigo mesmo, que a gente caminha para ti. O pessoal da igreja que já tem, né? E eles sabem como que ela é. Ele vem o texto e vem as marcações. Por exemplo, a todos quantos são justificados em seu Filho Jesus, em seu único Filho, Jesus Cristo, e por causa dele, Deus é servido de fazer participantes da graça da adoção. Aí vem o tópico 1. Nesse tópico 1, vem os versos, vem Efésios capítulo 1, 5. Isso.
né? Gálatas 4, versos 4 e 5, Efésios 1, 5, acho que o pessoal sabe de cor, sabe? Adoção. Hein? Como é que é? E Deus elegeu para si, né? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação. Antes da fundação do mundo, não é isso? Então ele vai fazendo referência àquilo que nós cremos com base nas escrituras. Por exemplo, Efésios 1, 5. Quem puder achar aí para a gente rapidamente? Sim. Nossa, Zé, quando a gente lê o texto, é interessante, né? Porque Deus elegeu. Mas se ele elegeu alguém. E para alguma coisa. Então, aquela questão vaga, né? Dentro da doutrina da predestinação. Então, se ele elegeu lá atrás, ele elegeu alguém. Isso. Os seus. Isso. Adotou, né? Aí, no caso... Isso. É interessante que eu estava comentando justamente isso ontem no carro com um colega, que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Por que eu acredito assim? Porque Jesus fala disso. Jesus fala o seguinte lá no Mateus 6, né? Que ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim, se o Pai que me enviou não consegue. E aquele que vem a mim, ó, de maneira nenhuma vou lançar fora. E mais à frente ele fala o seguinte para os fariseus com quem ele conversava: vocês não acreditam em mim porque vocês não são dos meus. Abertamente. A gente às vezes não percebe isso, né? Porque a gente tenta olhar com a visão diferenciada. Mas nós vamos ver explicitamente nas Escrituras tudo aquilo que nós hoje, né, depois de desescamados nossos olhos e Deus nos permitindo enxergar dessa maneira, aquilo que a gente antigamente passava, via e não percebia. Mas Deus é bom e tem cuidado de nós. Então, a confissão de fé, ela vai expondo aquilo que nós cremos e com base nas escrituras, né, cada passagem, cada parte vai estar ali enraizada num texto da Bíblia, né, que é para poder dar o respaldo para aquilo que nós cremos e por que cremos dessa forma. Então, hoje nós iremos ouvir falar sobre essa importância. Amém? Aí, são vários textos aqui. Seria Efésios 1:5, Gálatas 4, versos 4 e 5, João 1:12, Romanos 8:17, 2 Coríntios 6:18, Apocalipse 3:12, Romanos 8:15, Gálatas 4:6, Efésios 2:18, Salmo 103:13, Provérbios 14:26, 1 de Pedro 5:7, Hebreus 12:6, Isaías 54, versos 8 e 9, Lamentações 3:31, Efésios 4:30 e Hebreus 1:14 e 6:12, que estariam alicerçando, né? Seria a base bíblica para isso que nós lemos aqui nesta noite. Amém? Mas sem mais delongas, eu queria passar agora a palavra para o irmão Alisson, que está Amém. trazendo de Deus uma palavra para nós nessa noite. Ele não vai trazer um recado, Deus não manda recado, ele tem que falar. Quando ele tem que falar, ele fala normalmente através das Escrituras. Ele pode sim usar um servo dele para falar com quem ele quiser, como ele quiser, mas nunca, jamais diferente daquilo que está nas Escrituras. Amém? Enquanto o Alisson se prepara aqui, quem trouxe o seu dízimo e a sua oferta, pode ficar à vontade e depositar ali no nosso gasofilácio. Isso. Glória a Deus, hein, irmãos? Amém. Graças a Deus. Esse é o momento da parte da liturgia do culto, né? O ofertório, né? Isso. Muito importante. Aí as crianças ofertando, né? Coisa linda. Graças a Deus, irmãos. Vamos orar então, né? Pelas famílias, pela igreja, né? Para que Deus venha nos prosperar, porque nós estamos aí diante do projeto de construção e nós precisamos trabalhar, né, irmãos? A igreja evangélica não tem
apesar de algumas situações, né, pastor Zé, questão de incentivo, né, hoje não pagamos impostos. Eu acho que já é alguma coisa, né? Sim. Mas não recebemos financiamento de governo, né? Diferente de outra instituição. E precisamos trabalhar para construir. Veja que importância, irmãos, de um lugar com laje. Agora há pouco eu estava vendo aqui o som. E só o fato dessa laje, a gente ter essa laje aqui, já estava bloqueando parte do som, porque o som estava pesado, estava pesado ainda lá fora. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essas ofertas, que elas venham glorificar o teu nome, Senhor, honrar o teu nome. E nós oramos pelas famílias, porque pelo dinheiro não se ora, Senhor. Para que o Senhor venha prosperar cada pai de família, cada família, venha nos dar estratégias para trabalharmos nesse grande projeto de construção, onde esse projeto, esse templo vai nos dar, Senhor, um conforto, uma segurança para a comunidade, para a congregação congregar e podemos aprender muito mais, Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada celeiro, cada lar, em o nome de Jesus. Amém, amados? Irmão, estou muito feliz essa noite porque está aqui minha família, né? Minha esposa, né? Tem ali um gatilhado já né? Está quase vindo aí, pastor Zé, esse menino. Irmãos, estou muito feliz. Quero testemunhar aqui que quando a Adriana engravidou, eu pensei que era só gases, irmãos. Ela estava com um negócio em casa lá. Eu falei, rapaz, isso é coisa da sua cabeça. Olha aí, né, irmãos? Eu falei, é gases, né? Eu e ela, a gente tem muito, né? A gente vai imaginando, né? Gases, olha o gás lá. A barriga tá grande. Daqui a pouquinho esse gás está correndo na sala. Irmãos, mas estou muito feliz porque Deus falou conosco, né? Eu estava incrédulo, né? Igual Tomé, mas Deus falou há tempo atrás, né? E quando Deus fala, né? Pastor Zé, quando Deus fala, aí cumpre, irmão. Quando ele fala, A gente vê algumas modas aí pelo Brasil. Outro dia a menina soltou uma profecia lá contra um jogador do Flamengo, quando ele entrar no avião, que ia morrer, que aconteceu um desastre. Ela nem colocou, ainda bem que ela não colocou o nome de Deus, porque lá no Antigo Testamento, quando profetizava e não acontecia, morria o profeta, né? Complicado, hein, pastor Zé? Eu quero mandar aqui um abraço ao meu pastor, o Zé Andrade, que está nos assistindo aqui, a família. Pastor Zé, lembre da farinha pulpa que eu lhe pedi. Eu falei com ele, e ele já me respondeu lá no Facebook. E do leite de cabra. Amém, amados? Eu quero iniciar aqui esse momento, irmãos. Eu quero também ter um cuidado aqui com o horário, porque não é uma questão de engessar o Espírito Santo, né? Fala assim, vai engessar o Espírito Santo, a igreja vai ficar fria. Não, irmãos. Primeiro tem um decreto municipal ainda valendo, né? E lá Paulo, o apóstolo, nos ensinou a obedecer as autoridades lá em Romanos. Então, 20 horas temos muito tempo. Nós não vamos passar aqui das 21 horas. Ok? Pastor Osés, tem o irmão Valdeci também que está lá, né? A irmã Marina, todo mundo lá, Letícia. Ela vai perguntar, por que o tio não mandou um abraço? Muito bem, irmãos. Eu quero começar perguntando a todos, quem estava aqui no domingo passado? Aqui. Quem lembra aqui do tema da mensagem passada? O tema. Gratidão. Quem lembra? Olha, sem olhar no papel, tá, irmãos? Tá aqui. Muito, mas ela anotou, tá certo. Né? Anotou, né, irmãos? Anotou. Gratidão. Os irmãos que estavam aqui no culto lembram. Você vê como se a gente, como passa um pouquinho, a gente periga esquecer, né? Não é que, irmã Lúcia está na carne, não lembra da palavra do domingo. Não, irmãos. Isso nós somos seres humanos. E nós acabamos esquecendo. Se não continuar a leitura, o estudo, a pesquisa, a gente esquece. É por isso que a igreja congrega. Né? Congrega. Gratidão, então, foi o tema. Anotei aqui, né? Tem a referência, pastor Zé. E nós vamos falar hoje da importância dessa tal confissão de fé. Nós tivemos uma jornada muito boa. Me parece que ainda em 2019, irmãos, como o tempo voou, né? Você olha para trás e vê 2019, já passou 2020. 2019 que a gente estava com tudo, né? Teve o nosso seminário teológico, foi muito bom, já passou, já voou, né? Então, a gente acaba esquecendo. O pastor Oséias, antes de viajar, conversou com o pastor Zé, eu tive com ele também,
assim que ele chegar, nós vamos ter uma reunião. Ele anda refletindo muito sobre esse momento da igreja no pós-pandemia, construção, a questão ministerial. E eu estive conversando com ele, ele me passou muita coisa e eu estive orando a Deus essa semana, né? Pedindo a Deus que nos desse uma orientação, e nós precisamos fazer essa reflexão nessa noite sobre a importância da confissão de fé. Eu vou começar com uma outra pergunta, irmãos. E a pergunta vai ser o seguinte, eu acho que o som ainda está baixo dele ainda. Mas a pergunta é o seguinte: se você pudesse mudar algo na Escritura, isso aqui é uma suposição, tá? Se você pudesse mudar algo na Escritura sem uma punição divina, né? Porque há uma sentença para quem mudar a Escritura, mudar a lei, há uma sentença pesada. Mas se fosse possível, se Deus nos desse uma oportunidade, qual trecho da Bíblia você mudaria? Vou começar assim essa noite, pra gente, tá? Deixa eu pedir aqui a Joel, que trecho da Bíblia você mudaria, Joel? Tem alguma coisa que a gente pensa em alguns momentos em mudar, irmãos. Dentro da nossa carnalidade, ainda tem né? Um pessoal aí fora que não tem mais a natureza carnal, é santo, está já próximo ali do nível dos serafins, dos querubins. Nós temos aquela velha natureza, né? Ou terrível. Joel, e aí, Joel? Se você tivesse a oportunidade de mudar um trecho da Escritura, é difícil, né, irmão? A pergunta, né? Difícil, né? Não, Lourdes. Teve uma vez na história, irmãos, que seria a misericórdia de Deus, pastor Zé. Quando Davi entrou no templo, ele não podia entrar. Ele era tribo de Judá, né, a linha do Messias. Ele não era tribo de Levi, não era um levita, mas entrou no templo. Comeu, pastor Zé? Foi. Comeu pão, né? Sim. Fome. Pão da propiciação. O pão sagrado. Ele não foi fulminado. Olha que coisa interessante, né, irmãos? Mas dá liberdade para que nós, a partir daí, né, um exemplo só, a gente pegue um texto isolado e formule uma doutrina, entre aspas, uma heresia? Não dá. Então, aí a gente começa a ver a importância de se ter aqui que o pastor Zé apresentou, primeira leitura litúrgica, né? Orientação pastoral, para que no culto, e como fica bom, né, irmãos? A gente seguindo a liturgia, não vai ingestar o Espírito Santo, não vai esfriar a igreja, não, irmãos. Isso torna-se uma cultura boa de aprendizado. Aliás, os cultos na igreja primitiva eram reuniões de ensinamento. Não era reunião de êxtase emocional. Era você sair rodopiando, bater na cabeça na parede, no banco, né? Sentir a presença de Deus quando ela se manifesta de forma efusiva. É bom, e aqui, irmãos, é liberdade. Mas os cultos naquele momento eram puramente tão de ensino, que eu lembrei, pastor Zé, lá em casa agora há pouco, jantando, né, que Paulo ensinava ali no livro de Atos, mas ele passou uma noite inteira ensinando que o cara, na sua condição humana, dormiu e caiu, quase morreu. Aliás, que sofreu, né? E Paulo teve que orar por ele, não foi? Uma noite de ensino, culto de ensino. Então a gente começa a ver a importância de se ter uma confissão de fé. O pastor Zé apresentou aqui, é um documento que reúne as principais doutrinas da Escritura, de forma organizada. Quantas referências a gente leu ali? Eu contei 12. 12 e algumas ali com um conjunto de versículos. Toda a igreja, irmãos, toda a igreja que se preze por uma mínima organização, ela tem uma confissão de fé, mesmo que não tenha um documento, mas durante a história dela, a vivência da congregação, eles possuem uma confissão de fé. Ok, irmãos? Eu gostaria já fiz aqui a pergunta, é uma pergunta difícil, se a gente pudesse mudar um trecho da Bíblia, né? Coisa que está acontecendo já por aí. Estão pedindo para atualizar a Escritura, né? Atualizar a Escritura. O Brasil, o negócio está delicado aqui no Brasil.
Estava um pouco pesquisando ali uma coisa, caiu uma outra coisa. Tem um cantor famoso, que é um ponto que tem aqui dentro da confissão de fé, que é a questão, por exemplo, do matrimônio. O cara está no terceiro casamento e diz que não tem nada a ver, né? Então, dentro da confissão a gente vai ver, no grupo da igreja, eu acabei de enviar agora há pouco ali, às 17 horas, irmãos. Eu não sei se todos os irmãos vão conseguir ler, porque eu já estou sofrendo já com a visão e tem que ampliar aqui, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai pegar aqui os 2 documentos que eu mandei, que é o sumário e tem o resumo dessas doutrinas, que resume aí a confissão de fé. Nós, é uma coisa muito séria, irmãos, porque, por exemplo, a Igreja Batista Reformada Vida Abundante, né, mediante todo um processo que foi feito lá atrás, adotou a confissão de fé de 1686, pastor Zé, correto? 1689, perdão, 89. Então, irmãos, qual é a importância de tudo isso? Porque as pessoas que vão se achegando para conhecer o ministério, elas vão encontrar já uma igreja com uma uniformidade, com o credo definido. Olha, nós cremos nisso e nisso. Nós vamos ver depois aqui a listagem dos capítulos, né? Sobre o batismo, o que nós cremos? Sobre o matrimônio, o que cremos? O que diz a Bíblia? A ceia do Senhor, a salvação por obras, por fé, é pelos dois. Então isso resume, organiza para a igreja, e é só a primeira parte da confissão, que nós temos as doutrinas, e a parte final lá vai ter o catecismo, que é assim, não precisa nem de revista escola dominical. Ali tem assunto para se estudar a vida inteira, né? Então, a confissão de fé, que é esse documento que nós temos, o documento oficial do ministério, pastor Zé, inclusive, comentou aqui, ela não tem autoridade que a Bíblia tem. A Escritura, para nós, ela continua sendo a autoridade máxima. Ela não é infalível. A confissão de fé não é infalível. Pelo contrário. Nós vamos voltar com a escola bíblica e vamos de novo fazer revisões que confissões de fé, elas têm os seus erros, porque são elaboradas por homens falhos, homens de Deus, porém falhos como nós, né? Mas ela é necessária para uniformidade e unidade doutrinária. Para chegar assim, não, eu sei que a Lourdes crê. Ela congrega numa igreja hoje reformada e nós sabemos o que ela crê, né? Muito bem. Eu gostaria de apresentar aqui os irmãos, então, no grupo da igreja. Quem tem o irmão Alex, pode abrir o celular no grupo, pode nessa hora que é bom. Eu mandei aí, irmãos, por volta de... Foi 4 horas, foi cedo, hein? Eu mandei aí 2 páginas do sumário que nos apresenta, então, essas doutrinas. Tá? É um documento muito extenso. E, numa outra oportunidade, talvez daqui a 15 dias, parece, nós vamos continuar, irmãos, essa abordagem aqui da importância da confissão de fé. Estamos revisando até muita coisa aqui, né? Então, o primeiro documento, que é o sumário, ele nos apresenta o que aí, ó? A confissão de fé batista. Se alguém perguntar para você, por que batista, né? Vamos falar já. Vai, irmãos. Então, o primeiro capítulo, nós lemos aí, então, domingo passado, na leitura aqui na liturgia, trata sobre o quê? As Sagradas Escrituras. E aí, irmãos, o capítulo 2, sobre Deus e a Santíssima Trindade. O que a Bíblia diz? O que ela fala? Lá temos as referências. O 3, sobre os decretos de Deus. O 4, sobre a criação, né? Vamos ver o macaco? Então lá tem, se vê ou não vem, tem as referências bíblicas, né? Sobre a divina providência. O 5, o 6, sobre a queda do homem. Eu estou tendo dificuldade para enxergar aqui, viu, irmãos? Sobre a queda do homem, o pecado e o castigo dele. Então, o 6 é interessante. Porque, não, vou para uma igreja reformada. Não, lá pode fazer tudo. Né, pastor Zé?
Pode, não, pastor Zé vai entregar uma carta, é uma carta de alforria, né, para pecar. Então aqui trata, né, a queda do homem, o pecado e é o castigo dele, tem castigo. Aí Romanos lá diz. Número 7, sobre a aliança de Deus. Número 7, né, sobre a aliança de Deus. Interessante que a gente, quando a última chuva que deu, viu um grande arco-íris, né? E lembrei do Gênesis, a aliança de Deus, né? O que estão fazendo hoje? Distorcendo, né? Então, número 8, sobre Cristo, o mediador. Então tem alguém, nós vamos aprender aqui nesse capítulo, tem alguém que possa mediar, que possa ter um atalho para chegar até Deus? O que diz a Bíblia? É qualquer uma? Pode ser, eu posso escolher ou tem um certo? É questionável, né? E aí a Bíblia responde. É questionável, mas a Bíblia responde, né? Número 9, sobre o livre-arbítrio. É um tema, irmãos, que eu demorei muito tempo para entender isso aqui. E o pastor Zé falou no domingo passado sobre isso aqui. Mesmo tratando de gratidão. Quem lembra aqui? Né? O homem, no seu primeiro estado, morto, nos seus pecados, como nós. O morto não tem poder de decisão. Tá? Aí vem Cristo e chama. Né? Temos aquela cultura, acho que fora também, de aceitar Jesus, mas é Cristo quem chama, ele quem aceita. E agora com Cristo, é um escravo de Cristo. E outro dia um rapaz se ofendeu, porque ele falou assim: escravo, irmão. Paulo se apresenta lá em Romanos, quando a palavra servo lá é escravo de Cristo. E parece que ofendeu até César, porque o Império Romano é sua base, os escravos, e Paulo se apresenta, sou escravo de Cristo agora, né? Então, capítulo 10, sobre o chamado eficaz. Tema profundo esse aqui, irmãos. Profundo. Capítulo 11, sobre a justificação. Aí vem sobre a adoção, sobre a santificação, a fé salvífica. O pastor Oséias pregou esse ano ainda aqui a diferença da fé comum, isso, da fé salvífica. Pessoal, mas eu tenho fé. Que fé? Capítulo 15, sobre o arrependimento para a vida e salvação. Eu mandei o documento abaixo, que é a continuação. Capítulo 16, sobre as boas obras, sobre a perseverança dos santos, sobre a segurança da graça e da salvação, sobre a lei de Deus, sobre o Evangelho, a extensão da sua graça, sobre a liberdade cristã. Olha os temas aí, irmãos. E a liberdade da consciência. Capítulo 22, sobre o culto religioso e o dia do Senhor, sobre os juramentos ilícitos e os votos. Capítulo 24, sobre o magistrado civil, sobre o matrimônio, sobre a igreja, sobre a comunhão dos santos, o batismo e a ceia do Senhor. Interessante aqui, os primeiros batistas, irmãos, estava fazendo a pesquisa lá, pastor Zé, eles batizavam ainda aspergindo. Então, no primeiro momento em que nascem os primeiros irmãos que saem lá da igreja, quem assistiu aí o link que o pastor Zé mandou, um link excelente, a história dos batistas, a gente vai entender que nós saímos lá da Inglaterra, né, pastor Zé? A igreja anglicana, e aí houve a reviravolta, e houve perseguição, porque mesmo a igreja da Inglaterra saindo da saia de Roma, né? Saímos aí, tudo bem, mas conservou muita coisa ainda de Roma, e surgiam os irmãos que disseram não. A Bíblia diz assim, a Escritura está acima disso. E aí, irmãos, os primeiros batistas ainda tinham, além de sair da igreja anglicana, ainda carregavam alguma coisa de Roma, né? O batismo por aspersão. Aqui trata sobre isso. Como é que nós cremos então? Chegar alguém para nós, olha, como é que a igreja batista batiza? Aliás, o pastor Oséias está até falando de um batismo aí em breve, né? Sim. Ô, pastor Zé, não foi? Mês que vem. Olha aí. Como é que a igreja batista batiza, né? É jogando ali todo respeito, né? Porque uma coisa é respeitar, irmãos. Uma coisa é desrespeitar. Outra coisa é discordar. Então o povo está numa guerra, essa tecnologia aí abriu rede social, e o povo já não suporta mais discordar.
pensa que discordar está ofendendo, não, irmãos. É porque as confissões de fé foram reuniões, tratados com irmãos teólogos, pastores, mestres, e tudo em debate, conferindo a Escritura, vendo se a Escritura concorda ou não concorda, né? Então não há nenhum problema discordar, nenhum problema. O problema é desrespeitar. A respeito do batismo, tem um livro interessante que não me recordo o nome agora, que fala que os primeiros a batizarem por imersão, como nós fazemos, se não me falha a memória, na França, eles foram levados por meio do rio, amarrados no saco e jogados. Então vocês vão ser batizados agora. Porque houve uma reação contra os irmãos que criam, que começaram a entender que o batismo, e aí olham para o evangelho lá atrás. Então, eles olharam o pastor Zé, João Batista batizando e imergindo. E aí, nesse momento, os irmãos começaram a entender isso e foram perseguidos. Houve reação, né? Quer terminar aí, pastor Zé? Pode dar um pouco. Então, deixa eu terminar aqui a apresentação aqui dos capítulos. Então nós finalizamos, não. Capítulo 20. Isso, sobre o batismo. Aí vem aí o próximo, sobre o estado do homem após a morte e a ressurreição dos mortos. Aqui a gente pode falar, por exemplo, eu ia até introduzir a questão das religiões, né? Como é que é então? Como é que a Igreja Batista Reformada da Vida Abundante encara a vida após a morte? A visão bíblica, né? Nós temos aí os espíritas, amigos espíritas, eu respeito muito, e o espiritismo crê que há a reencarnação. Nós temos a Bíblia, no capítulo 1 de João, fala da encarnação, não confunda, bem, irmãos? Isso. Encarnação é bíblica. O verbo encarnou e se fez carne. E temos Hebreus dizendo que não continua, né? E aí vem a Bíblia. Então, os espíritas creem na reencarnação, que o espírito, que o homem, ao morrer, o espírito desencarna, continua aqui e reencarna. Como é que a igreja, como é que a nossa confissão de fé registra isso aqui, biblicamente? Trata sobre isso, inclusive, no capítulo lá, cita essa referência, pastor José, de Hebreus. 9:27, né? Exato. E aí nós temos aí o último capítulo, que é sobre o juízo final. Amém, queridos? Nós temos, falamos aí dos espíritos, né? Nós temos, por exemplo, como é que fica essa questão, né, da importância, falando ainda, apresentando aqui. Nós vemos aí os mormons, que tem um outro evangelho, né? E aqui nós estamos apenas falando da questão doutrinária deles. Um outro evangelho, que para eles tem autoridade igual à Escritura, né? Então, para quem não conhece, resumidamente, nesse evangelho diz que Jesus apareceu ali na América, né? E trouxe uma outra revelação de igual importância à Escritura, né? Como é que a gente vai tratar isso? A nossa confissão de fé tem aqui, irmãos. É o primeiro capítulo, aliás, pastor Zé leu aqui o capítulo 12, eu li no domingo passado, o número 1, sobre a Escritura. E aí Paulo diz isso. Paulo encarou isso lá com os Gálatas. E disse o seguinte, espera aí, estão ensinando outra coisa? Outro evangelho? Então que seja então considerado maldição. Tá? Tudo aquilo que vai além do que já foi revelado, né? Nós temos aí a Bíblia, eles não têm um outro volume que eles consideram de igual autoridade, mas eles têm uma Bíblia que tem algumas adaptações, os Testemunhos de Jeová. Tenho muitos amigos no respeito, né? Mas discordamos com a Escritura, porque diminui Cristo, né? Só uma das heresias. Então, que Cristo teria sido criado, e aí diminui a autoridade de Cristo e a sua divindade também, pastor Zé, né? Então, irmãos, a nossa confissão de fé, ela vem para nos, se eu falar assim, proteger, a gente lê assim, não, a gente entende assim, e a Escritura? Não, ela é fundamentada, organizada e fundamentada na Escritura. Deixa eu pegar aqui outro material de apoio e citar aqui, irmãos,
algo importante. Uma das preocupações de muitos evangélicos em um país, hoje o Brasil, né, majoritariamente católico, deixa eu aumentar aqui a fonte aqui, irmãos. Quando se fala sobre credo e confissões, é que eles ou ela, a confissão, tome o lugar da Bíblia. E de fato esse extremo existe, o pensamento extremo. Porém, tem um autor aqui, o Ramstein Maia, do livro Creio, nos alerta. Os documentos, preste bem atenção, irmãos. Os documentos da igreja que recebemos, nesse caso a confissão de fé, não são infalíveis. A Escritura é infalível. Nem mesmo naquilo que é consensual. Nem jamais pretenderam isso. Contudo, são os tesouros históricos e teológicos que nos foram deixados. A sua autoridade é relativa. No entanto, a igreja não pode sobreviver sem a consciência de seu passado, de suas lutas, dificuldades e fracassos. E certamente por graça de suas vitórias. Essa consciência deve gerar em nós um espírito de gratidão, por o tema pregado aqui, irmãos, sábado passado. Humildade e desafio diante da magnitude da revelação de Deus. Por quê, irmãos? Eu vou repetir o que eu falei no domingo passado. Outro dia um colega me falou: olha, vocês falam em Lutero, viu, pastor Zé? Vocês falam em John Wycliffe, vocês falam em John Hus, vocês falam lá nos grandes teólogos dos pais da igreja, né? Agostinho, de Hipona. Vocês falam nesses homens e não citam os apóstolos. Citamos os apóstolos e falamos neles porque eles trouxeram. Aí, irmãos, que é o grande problema. Nós desconhecemos a história da igreja, irmãos. O pastor Zé pregou sobre a gratidão. O que nós devemos a esses irmãos que foram mortos, carregaram o testemunho do evangelho no coração, porque muitos eram pobres, não tinham condições de ter uma cópia da Bíblia, nem fragmento dela naquela época. Qual o sentimento por esses irmãos nós temos? Que foram, congregavam, né? Porque a gente falei agora há pouco, né? Olha, esse pregador, ele é frio, ele é gelado, porque ele não grita. Irmãos, naquela época, os irmãos, eles se reuniam e iniciavam o culto assim, ó, escondido. Irmãos, a paz do Senhor. Nós vamos ler o Salmo de número 40. Muitas perseguições. Os romanos, se nos pegar, vão matar. Vamos ler o Salmo 40. Esperei confiantemente no Senhor. Assim, irmãos. O que nós devemos a esses irmãos? Foram mortos, né? Já ainda ali na época apostólica, onde na citação que o próprio Cristo diz que não ficaria em Jerusalém pedra sobre pedra, e chegou de fato a profecia, se cumpriu. Jerusalém foi cercaram os irmãos junto com os judeus, e quase que todos morreram de fome, escaparam uma parte. E ali os irmãos que foram pegos pelo exército romano, eles também, porque a gente pensa assim, não foi só Pedro que morreu na cruz junto com Jesus e aqueles dois ladrões, né? O ladrão que foi salvo também morreu, né? Então foram só eles, os irmãos eles foram pegos, irmãos. E eles serviam de tochas humanos, né? Então eram crucificados e também eram colocados como pavio para poder, eles, no caso lá em Roma, serem incendiados e incendiar as ruas de Roma, né? Então, quem morava num lugar mais alto, à noite via aquelas tochas acesas, eram os corpos dos irmãos, que carregavam o testemunho do Evangelho, que não negavam sua confissão de fé, muito embora não tinha um documento ali todo bonitinho, né? Todo organizado, como nós temos hoje aqui. E temos a Escritura para checar as referências. Eles não tinham, mas não negavam a sua confissão de fé. E qual era a sua confissão de fé? Somente Cristo. O pastor Osés aqui fez as 5, né? Ele fez os 5 domingos com as 5 solas, né? Somente Cristo. Morreram por quê? Somente a fé. Não tem César. Não havia o Papa na época, só 200 anos depois. Então, somente a fé. Por que morreram? Somente a graça de Deus. Somente a graça de Deus. Salvação. Por que morreram? Somente a Escritura. Né?
tinha um papel, Alisson? Não tinha, tinha um testemunho dos evangelistas. Carregavam ali os milagres de Jesus. Eles carregavam ali no capítulo 5, eu estava vendo aqui, que é uma das primeiras, a primeira confissão de fé, irmãos, Mateus. Capítulo 5, onde Jesus trata ali, e ali a pergunta inicial que eu fiz, de tentar mudar se fosse possível mudar algum texto, né? Jesus ali, ele trata da sua doutrina básica ali. Capítulo 5, capítulo 6 de Mateus. Eles carregavam aquilo ali no coração. Então eu falei da fé, escritura, Cristo. Aí falei também da graça. E por que morreram também? A glória somente a Deus, né? Os 5 solos, né? César pedia glória. Tinha que se ajoelhar. Tinha que reverenciar César. Tinha que, muito mais ainda, né? O imperador romano era um Deus. Era um Deus. Tinha que adorar a César. E aí, queridos, esse era um dos grandes problemas dos judeus ortodoxos. Eles não se dobravam, irmãos, né? Tanto eles como os cristãos fervorosos não se dobravam. E aí uns iam ser queimados, outros eram crucificados. A cruz era uma pena de morte, né, do Império Romano. Muito bem. Então nós fizemos aqui a apresentação. Deixa eu só ver aqui o horário aqui. A apresentação de todos os capítulos desse documento, irmãos. Ali tem temas profundos, né? É um documento muito extenso e serve para nós nas reuniões do lar, né? Serve, vai servir, vamos voltar com esse documento na escola bíblica dominical. Pastor Zé, foi isso que ele passou para nós, né? E já nos orientou, né, nos cultos. Voltarmos, pastor Zé, na leitura da confissão de fé. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, irmãos, algumas curiosidades. Já falei uma aí, que é a questão do batismo, dos primeiros batistas, e vou compartilhar mais aqui, né? Porque a nossa confissão de fé trata disso. Um dos capítulos nós falando sobre matrimônio, né? Os primeiros batistas, eles tem um termo aqui, endogamia. Eles, naquela época, eles casavam-se, irmãos, só com irmãos da congregação. Por exemplo, Endobatistas. O endobatista, mas o tema aqui é sobre esse comportamento, né? A endogamia. Então, uma curiosidade, irmãos. Era uma doutrina? Não, adotaram um comportamento, né? Estava numa confissão de fé? Não. Mas aí a confissão de fé, ela vem e ela trata desse capítulo especificamente, matrimônio, e derruba os mitos, derruba, enfim, as dúvidas, né? Com a escritura. Outra curiosidade, eles eram contra, naquela época, a construção dos prédios religiosos, mas dentro daquele contexto histórico. Por quê? Roma já vinha com isso, né? O prédio, né? O lugar santo, né? Quanto que lá em João, Jesus fala na adoração, onde Deus vai se manifestar? Onde adorar? Aí Jesus diz, olha, Deus é Espírito. Qual o lugar da adoração? Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Outra curiosidade, eu já falei que eles eram aspersionistas, então aqueles primeiros batistas, eles batizavam aspergindo, né? É uma curiosidade. Batistas, por quê, irmãos? É uma curiosidade aqui, ó. Porque eles criam que o batismo deveria vir antes da confissão de fé. Pastor Zé, né? Já tendo aí uma segurança, né, de não batizar a criança. Então, uma criança não pode confessar, irmãos. Ela não entende ainda, né? Na sua eternidade, não entende, não consegue discernir ainda, né? O que é crer em Deus, né? O que é se arrepender dos pecados. Aqueles primeiros irmãos batistas, nossos pais, eles adotaram, começaram a imprimir, né, a cultura, né, o entendimento. E nós temos um capítulo aqui que trata sobre o batismo. E por último aqui, os batistas reformados foram que começaram a batizar por eleição. O pastor Zé citou aqui, né, irmãos? Então, para finalizar aqui e nós recapitularmos, por que
um documento como esse na igreja, né? Porque a importância dos membros, temos o compromisso, confessar, não, a gente não pode confundir o confessar o pecado a quem nós ofendemos ou a igreja com a confissão de fé. É um documento que resume as doutrinas, e nós, membros da igreja, temos um compromisso com ele, porque é embasado na Escritura. Amém, amados? Deixa eu só ver se eu esqueci de algo mais aqui. Não esqueci não. Eu já gostaria então de passar aqui ao pastor Zé, essa honra de nós encerrarmos esse momento, passar algum aviso aos irmãos, e orarmos logo mais pelo término do culto. Deus abençoe os irmãos. Amém, glória a Deus. Os irmãos verem a importância da nossa confissão de fé. Ela serve para alicerçar aquilo que nós cremos. E ela está fundamentada, baseada por completo nas Escrituras, para que nós consigamos entender, compreender aquilo que nós dizemos crer. Às vezes nós chegamos na igreja e nós não conhecemos, né? A gente vai para a igreja, acha legal o convívio, né? O processo salvífico, ele é interessante, porque às vezes a gente acha que nós tomamos determinadas decisões. Nós achamos que tomamos determinadas decisões e parte de nós, não é? Eu comentei aqui na semana passada, né, sobre o processo salvífico na nossa vida. A gente vem para a igreja e a princípio a gente acha que aquela decisão foi nossa. Mas depois, quando a gente começa a conviver com o Senhor, a gente passa a perceber que na verdade foi Ele quem nos trouxe. Foi Ele quem nos atraiu, como está escrito lá no Antigo Testamento. Não me recordo agora a passagem, que diz que com amor eterno eu te atraí. E a gente, sem compreender o porquê das circunstâncias que nós vivíamos, delas nos trazerem para Cristo, nos empurrarem para Cristo, nos fazerem caminhar para Cristo. E nós tomamos a decisão acreditando que piamente, né, que foi uma decisão nossa, fui eu que tomei essa decisão. Aí nós conhecemos as Escrituras e vemos que era impossível eu tomar uma decisão uma vez que eu estava morto em meus próprios delitos e pecados. E a gente começa a perceber que esse amor que nos atraiu, ele vai além da nossa própria compreensão. Que Romanos capítulo 5 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, é gratificante para nós, é importante para nós conhecermos a história, a nossa história como batistas. É importante para nós conhecermos a nossa confissão de fé. Por que o batista não crê em reencarnação, irmão Márcio? Você sabe me dizer? Abre comigo aí a sua Bíblia, lá em Hebreus 9:27, deixa eu ver aqui se... 9:27. A minha memória, tem hora que ela dá umas falhadas, né? É isso mesmo. Irmão Márcio, vou lhe passar um segredo aqui, hein? Opa. A tecnologia, ela serve para nos ajudar. Por exemplo, a gente usa esses tablets, esses iPads aí, né? Não é porque a gente quer ser chique, não. É porque a gente aumenta a letra assim, ó. Rapaz. E até eu consigo ler aqui, ó. Hebreus 9:27 está escrito o seguinte: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, né? Aí vem o verso 8 dando continuidade, o verso 28 dando continuidade. Mas aqui deixa claro para a gente que o homem está destinado o quê? Morrer quantas vezes? E vindo depois do quê? O juízo. Não é? Então,
essa questão de, na próxima encarnação eu vou vir melhor. Querido, o que você tem para fazer, faça hoje. A demonstração de amor que você tem para demonstrar, demonstre hoje. A demonstração de carinho tem que ser hoje. Amanhã não nos pertence. O passado já passou e o presente é uma dádiva de Deus, por isso tem até o nome de presente. E nós temos que vivê-lo e demonstrar esse amor que nós temos pelas pessoas. Orar uns pelos outros, demonstra amor. A questão lá que há um só mediador, né? Intermediador. Quem pode fazer esse intermédio entre nós e Deus? É o pastor Zé? É o pastor Zé? Se tivesse algum que fosse fazer, tinha que ser o Zé. O Zé não dá, né? Mas ainda assim nem ele. Vamos ver o que a Bíblia fala pra gente? Deixa eu ver a memória aqui, ver se ela ajuda. Ele já andou, né? Hebreus, né? Não, Timóteo. Se tiver 1 Timóteo, capítulo 2. É 1 Timóteo, capítulo 2, no verso 5. Diz o seguinte: que embora a irmã Lourdes seja gente boa, ela não pode ser minha intermediadora entre eu e Deus. Embora a Madá seja legal, seja uma mulher de Deus, ela não pode ser minha intermediadora entre mim e Deus. Embora a irmã Maria, a irmã Antônia, 2:5. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Embora elas sejam mulheres de Deus e mulheres de oração, elas não podem fazer esse intermédio. Ela pode orar por mim, sim. Pode, não só pode, como deve, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que orar como? Sem cessar. E para ser intermédio, fazer esse intermédio entre nós e Deus, a Bíblia diz que só pode um. E quem é? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus, homem. Então, ou seja, nem o pastor Zé, nem o irmão amado que a gente ama, nem os nossos pais. O que os nossos pais podem fazer, o que nós como pais podemos fazer, é mostrar Cristo para os nossos filhos. Mas nós não vamos ser intermediadores entre eles e Deus. Só Cristo é o intermediador entre nós homens e Jesus. E só para a gente finalizar aqui, aquela questão do pecado, eu estava falando ontem, irmão Alisson, com um xará seu, irmão Alisson. Outro Alisson. A respeito do pecado. Porque assim, a Bíblia fala para a gente o seguinte, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí o pessoal do Somebody Love, né? E olha que nem eram nem os brasileiros, porque diz que o brasileiro tem um jeitinho brasileiro, né? Mas naquela época tinha o pessoal então é o seguinte, eu vou pecar mais para o pecado, para a graça superabundar ainda mais, né? Então o pessoal que são mais ninja. Aí Paulo, lá escrevendo Romanos no capítulo 6, a partir do verso 1, esses pensamentos não são de agora não, viu, gente? É novo não, né? Não é novo, Brasil. Não. Brasil não, né? Não. O brasileiro é ninja, mas não vem de nós não, olha só. Que diremos então? Romanos capítulo 6, verso 1, tá? Eu estou lendo. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Essa é a resposta de Paulo. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo fomos batizados para a sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Quando se fala na graça, irmãos, o pessoal já fala assim, é o oba-oba. Não, a graça, a salvação nos foi dada de graça, pela graça, mas não foi de graça para Cristo.
Ele pagou o preço em nosso lugar. E é isso que nós cremos, é assim que nós entendemos. E um porque alto está preço. escrito, nossa, em um alto preço. Eu está escrito na palavra. Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi ferido com o nosso pecado. Então, embora entendamos aceitemos a graça, a salvação vinda de graça da parte de Deus, nós compreendemos que o preço foi pago, um preço que nós éramos incapazes de pagar. Nós não conseguiríamos pagar. Por isso houve a necessidade de Cristo pagar esse preço por nós, para que hoje nós pudéssemos sim receber a salvação pela graça. Mas Efésios ainda diz o seguinte, que não é para ficar de qualquer maneira. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Deixa eu ler aqui que eu esqueço. 2:8. 2. Para que ninguém se glorie. Isso, das obras para que ninguém se glorie. Porque aí no verso 10 diz o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então não é oba-oba. É responsabilidade. Não a graça irresponsável. É responsável. É compreender, é entender que nós não merecíamos, mas ainda assim fomos amados. Somos amados. Fomos escolhidos. Fomos eleitos por Ele. Para hoje podermos compreender e viver, glorificando a Ele através das nossas atitudes. Não é isso que diz? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para quê? Para a glória de Deus. Para que a gente viva dessa maneira. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos estar encerrando? Glória a Deus, quero agradecer aqui a presença dos irmãos aí que vieram. Aí. Temos 2 visitores aqui, quando eles vieram aqui da última vez, era bem pequenininhos, cresceram, agora estão grandão ali. Quem é? O Mateus, né? E a princesa, quando dessa menina? Como? Tayala. Rapaz, a Tayala, ela era bebezinha de quase que de colo, né? Agora ela tá moçona já. É minha sogra também, pastor Zé. Não, tem a sogra do irmão Alisson. Como é que é o nome dela? Uma pessoa de ouro. Minha sogra Maria. A irmã Maria. Obrigado por ter vindo, irmã Maria. Seja bem-vinda, volte mais vezes. É de ouro, né? O Mateus, eu lembro que a irmã Nis trazia ele era pequenininho, tá mal que ela agora. Mas Deus é bom, Deus tem cuidado de nós. Gente, vamos orar, encerrando, que tenhamos toda uma semana abençoada na presença de Deus. E semana que vem estaremos aqui novamente, tá? Você de casa, obrigado pela companhia até agora, que Deus abençoe Amém. você. Né? Vamos orar? Deus, nós te louvamos, meu Pai, nessa noite, pela graça de podermos estar reunidos em Teu nome, de podermos compreender e receber de coração aberto esse amor, ó Deus, tão grande que nos alcançou. Ó Pai, reconhecemos que às vezes não conseguimos compreender tamanho amor. A ponto Obrigado, de amar Senhor. pessoas tão pecadoras e pecaminosas como nós. Mas Deus, obrigado porque a Tua graça tem estado sobre as nossas vidas, a Tua misericórdia tem nos sustentado e o Teu amor tem nos, ó Deus, mantido próximos de Ti, Senhor. Deus, nós compreendemos aquilo que a Tua palavra diz, que é tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós, que em nós começou a boa obra, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, prosseguimos, mesmo percebendo as nossas imperfeições e falhas, ó Deus, crendo que o Senhor, que foi quem começou essa obra em nossas vidas, vai completá-la. Para a glória do Teu nome, Senhor, porque é assim que nós cremos, é assim que a Tua palavra diz, e é assim que nós entendemos também. Meu Deus, concede-nos, ó Pai, uma semana abençoada na Tua presença. Uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e um próximo domingo para estarmos aqui reunidos em Teu nome. Meu Deus, que amanhã, segunda-feira, não seja um dia de reclamações, mas que seja um dia para glorificarmos o Teu nome.
Porque a tua palavra diz, este foi o dia que o Senhor fez, alegremos-nos nele, que nós nos alegremos em tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Pai. Que nós reconheçamos a tua soberania, o teu poder, ó Deus, e o teu cuidado para conosco. Continue nos abençoando. Te pedimos mais uma vez por aqueles que estão enfermos. Ó Deus, guarda o teu povo dessa malignidade que tem afrontado todo o mundo, meu Pai. Essa pandemia, meu Deus, cuida do teu povo. Ó Deus, cura aqueles que se encontram enfermos, meu Pai. Ó Deus, e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nome do teu Filho Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, em nome do Cristo Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém? Estamos liberados. Cumprimente a pessoa que está próxima a você. Demonstre amor por ela. Amém? Deus abençoe.